Você já pensou em investir na vida de pessoas que estão passando por problemas, que estão com algumas lutas, sejam elas internas, sejam elas lutas externas? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela mostra algumas pessoas que investiram em pessoas que estavam com problemas, que estavam passando por lutas. E nós também podemos investir na vida de pessoas. E é claro, Deus, Ele vai abençoar este nosso investimento. Vem comigo, vamos refletir sobre o assunto. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós vemos neste relato de Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, nós vemos claramente, com certeza, o maior investidor de todos os tempos, Jesus Cristo, nosso Senhor, investindo no ser humano, investindo no homem que estava morto nos seus delitos e pecados, nas suas transgressões, nas suas maldades, mas ele estava ali investindo na vida da humanidade. E nós vemos que é um investimento de peso da parte de Deus, por intermédio da pessoa de Cristo, onde Cristo Jesus, ele vai lá para o Calvário morrer por mim e por você. E nós também podemos copiar o exemplo de Cristo, investindo em pessoas que estão com problemas. É claro, alguns investimentos eles vão ser proveitosos, vai ter retorno, alguns outros já não terão retorno, mas nós precisamos fazer o investimento na vida de pessoas que estão com problemas. E eu olho para a Sagrada Escritura, eu vejo pessoas investindo de forma tão brilhante na vida de algumas pessoas. Por exemplo, Ruth, ela investe na vida de Noemi. Noemi está amargurada, Noemi está com sentimento de derrota, sentimento de fracasso, mas Ruth está ali junto com ela, andando com ela, se apega a ela, e lá na frente nós vemos que o resultado é poderoso e é valioso. Por quê? Porque houve um investimento, houve uma ação da parte de Ruth de investir na vida de Noemi, andando junto com ela. Ruth, capítulo 1, versos 14 a 17. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Observe que há uma diferença entre Orfa e Ruth. Orfa beija a sogra e vai embora. Ruth não, Ruth se apega a ela. Digamos que o pensamento de Orfa poderia ser o seguinte: o que é que Noemi tem para me oferecer? O que é que eu ganho se eu andar com ela? E é claro, o pensamento dela pode ter sido esse, não estou dizendo que seja, mas pode ter sido sim, isso é somente uma conjectura para nós analisarmos o texto. Então nós vemos aqui que há, da parte de Ruth, um apego a Noemi. E agora ela está andando junto com Noemi, e ela está andando ali para investir na vida de Noemi. E nós podemos fazer a mesma coisa. Verso 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então nós vemos que há um investimento, sim, da parte de Ruth e Noemi. Noemi está amargurada da vida, Noemi está ali com um sentimento de derrota, de fracasso, já não tinha mais o que fazer da vida, já era adiantada em idade. O que é que ela poderia esperar da vida? E mais, sendo viúva, ela não tem quem sustenta ela, porque também os seus 2 filhos já haviam falecido. Então nós vemos aqui que Ruth, lá na frente, ela trabalha pelas duas, ela trabalha por ela e ela trabalha por Noemi. Ela ganha por ela e por Noemi. Ela começa agora a alimentar Noemi. Ela está investindo na vida de uma pessoa que está amargurada da vida, que até mesmo já diz não se chamar mais Noemi, mas se chama agora
Mara, que significa amarga ou amargura. Então, Noemi está com a sua alma amargurada e precisava assim de uma palavra de alento, de uma palavra de sustentação, de uma palavra de conforto, e é isso que nós precisamos fazer na vida das pessoas, lançar uma palavra de injeção de ânimo quando as pessoas estão passando por dificuldades, quando as pessoas estão passando por lutas, quando as pessoas estão passando por situações adversas. Nós temos que fazer aqui, como Ruth fez, se apegar a essas pessoas e levar uma palavra de esperança para a vida delas. E lá na frente nós vemos na Nova Aliança, no Evangelho de Mateus, que quem entra na genealogia de Cristo, justamente Ruth, esta mulher que não fazia parte do povo escolhido da nação de Israel, muito pelo contrário, era moabita, mas as ações dela, as decisões dela, as escolhas dela, acabam colocando ela para fazerem parte aí da genealogia de Cristo. Lucas capítulo 10, verso 30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Então nós vemos aqui, esta figura aqui, esta pessoa, este homem, ele foi roubado, ele foi espancado, ele foi deixado à meia morte. Quem sabe passa na cabeça dele: não tenho mais esperança, vou morrer aqui, ninguém vai me ajudar. Quem sabe até tenha pedido aí o socorro do céu, e nós vemos que se aproxima dele um samaritano. Mas observa que antes do samaritano, passa por ele o sacerdote, passa por este homem, também o levita, passam de largo, olham para ele, não fazem nada, mas nós vemos que o samaritano se aproxima dele e cuida dele, a partir do verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então nós vemos que há um investimento dessa pessoa, há um investimento do samaritano na vida deste homem que não tinha nada para oferecer para ele. Eu não estou dizendo nós investimos em pessoas que podem nos dar alguma coisa, não, é justamente ao contrário. Nós podemos investir na vida de pessoas que não têm nada para nos dar, que não tem nada para nos oferecer. Isto fala de bondade vindo da parte de Deus, isto fala de humanidade, isto fala de querer o bem do próximo, de amar o próximo como a nós mesmos. Verso 35, e partindo ao outro dia tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Então nós vemos aqui a ação deste homem samaritano, ele dando um exemplo de humanidade, ele dando um exemplo ali de altruísmo, ele dando um exemplo de amor ao próximo, sem esperar retribuição. Muitas vezes nós queremos até investir na vida das pessoas, queremos ajudar as pessoas, mas sempre esperando algo em troca. Não, eu vejo tanto no caso do samaritano quanto no caso de Ruth, investiram na vida de pessoas que estavam com problemas sem esperar nenhuma retribuição, e é isso que Deus quer de nossa parte. Atos capítulo 15, versos 36 a 39. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. A preocupação pastoral de Paulo. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Isso você lê lá em Atos 13, aonde consta ali que João Marcos, ele abandona o grupo missionário. Verso 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, pelas suas decisões, pelas suas escolhas, pela sua análise, achou prudente não levar João Marcos. Barnabé, pelo contrário, se apega a Marcos, leva Marcos com ele, e é claro, Marcos vai ser lapidado por Barnabé. E nós também podemos lapidar pessoas que lá atrás foram problemas, lá atrás não produziram aquilo que nós esperávamos. Nós podemos investir nessas pessoas, é claro que podemos. E quando você lê a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, você vai ver Paulo falando para Timóteo: olha, traz também João Marcos, traz a capa, traz os pergaminhos, traz João Marcos também, porque ele me é muito útil para o ministério. Mas espera aí, lá atrás João Marcos não era útil para Paulo, mas o que aconteceu com João Marcos para que agora o apóstolo Paulo chamasse ele de volta? Ele foi lapidado, ele foi transformado aqui pela ação, claro, primeiramente de Deus, mas pela ajuda de Barnabé.
Nós não precisamos descartar pessoas que deram problema lá atrás, pelo contrário, as pessoas precisam de uma oportunidade também para que possam, claro, crescer, para que possam se desenvolver e lá na frente se tornarem úteis para outras pessoas. Nós podemos investir. Eu falo por experiência própria, porque eu já investi na vida de pessoas que estavam ali desanimadas, que estavam desesperançadas, que estavam ali sem nenhum tipo de ajuda. Por exemplo, uma jovem moça, uma jovem mãe que estava ali com problema dentro do serviço. Ela não sabia mexer no computador, ela tinha problema com o computador, a liderança não ensinou ela, e não estou falando contra a liderança, é apenas um caso que aconteceu. Muito pelo contrário, a liderança é uma excelente liderança, mas tinha algumas falhas como todo ser humano. E ali nós fomos para cima, pedimos a autorização da supervisão, né? E investimos pesado naquela vida, naquela pessoa, naquela mãe de família que precisava do trabalho, mas precisava ser moldada, precisava ser lapidada, precisava que alguém investisse na vida dela, e foi o que eu fiz. E lá na frente, aquela moça começou a dar frutos, começou a render e se tornou uma excelente profissional dentro do nosso setor de trabalho, dentro da empresa, aonde as pessoas de outros setores falavam: é uma excelente profissional, é uma excelente pessoa. Por quê? Porque o caráter também foi moldado. Nós trabalhamos ali na vida da pessoa e Deus abençoou de uma forma poderosa, e é isso que nós precisamos fazer na vida das pessoas, investir em pessoas que estão passando por problemas e por dificuldades, e não simplesmente descartá-las como se fosse algum tipo de lixo, muito pelo contrário. E eu vejo isso na vida de Barnabé, investindo na vida de João Marcos, e lá na frente ele se torna útil para o ministério do apóstolo Paulo. E quando nós entramos em João capítulo 21, a partir do versículo 15, nós vamos ver o Senhor Jesus investindo na vida do apóstolo Pedro. João 21, a partir do 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Mas espera aí, lá atrás, o próprio apóstolo Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Mas agora o Senhor Jesus está falando: olha, apacenta. Vamos dizer que Jesus estava dizendo para Pedro aqui: olha, eu estou investindo na tua vida, eu estou investindo no teu ministério, eu quero que você cresça. E é isso que nós precisamos fazer muitas vezes dentro das igrejas que nós estamos congregando, investir na vida de pessoas que estão dando problema, sim. Se nós estamos dentro do ministério e não investimos em pessoas que estão passando por luta, que estão passando por problemas e que já deram problema, para que nós estamos no ministério também? Porque nós, muitas vezes, somos o problema, e Deus vem e Ele trata, pessoas vêm e tratam de nós. Eu falo por experiência, para eu estar fazendo esse trabalho, pregando a palavra de Deus hoje, alguém investiu no meu ministério, alguns pastores investiram no meu ministério, e hoje nós estamos simplesmente trazendo para a vida das pessoas a palavra de Deus. E dessa forma, nós vemos que o Senhor Jesus, no versículo 16, vai dizer: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Se nós vemos na carta que Paulo escreve aos Efésios, o investimento de Deus nas nossas vidas por intermédio de Cristo, investindo pesado a vida do seu próprio Filho Jesus para as nossas vidas, agora nós vemos o Senhor Jesus também dando um exemplo de pegar uma pessoa que lá atrás o negou, o rejeitou, disse que não conhecia, blasfemou até, falou algumas palavras ali, amaldiçoou algumas coisas, enfim. Nós vemos agora o Senhor Jesus pegando Pedro no particular e investindo na vida do apóstolo Pedro e mais no ministério dele. Amém? Que esta palavra venha trazer para a tua vida também este entendimento, que você invista na vida de pessoas que estão com problemas, porque eu tenho certeza que lá atrás, quem sabe alguém investiu na tua vida, você também tendo algum tipo de problema. Amém? Deus te abençoe com esta palavra e que você leve esta mensagem para outras pessoas, que você distribua nas suas redes sociais, aí nos seus contatos, para que outras pessoas também recebam essa palavra e sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.